Eu queria começar esse vídeo aqui com um protesto. Um protesto pelos acontecimentos da noite de ontem. Um ato tão covarde, um ato tão mesquinho, um ato tão autoritário, incoerente, inconsequente aconteceu na noite de ontem. Um absurdo, um abuso. Ontem o São Paulo Futebol Clube votou pelo afastamento e pelo impeachment do presidente Júlio Casares. Um absurdo. Um cara que vem fazendo um trabalho magnífico para todos do futebol brasileiro. Um cara que vem fazendo uma gestão ímpar. Uma gestão com base na excelência. Eu gostaria muito que Júlio Casares ficasse na presidência do São Paulo e achei extremamente desproporcional o que fizeram ontem com o afastamento do presidente. Eu ainda chamo de presidente do São Paulo Futebol Clube. Parar de palhaçada, né? Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez por estarem aqui pra gente trocar uma ideia, pra gente bater um papo. Vou começar aqui, ó, mandando um abraço. Eu tô devendo alguns abraços aí. Um abraço pro Anderson Cardoso, um abraço pra Caroline, que é irmã do Anderson Cardoso. Eles assistem lá o canal. Muito obrigado a vocês dois pelo carinho, tá? Muito obrigado mesmo, vieram, super elogiaram lá o canal. Obrigado mesmo pela consideração, fico feliz que vocês gostem dos vídeos. E também quero mandar um abraço a um conterrâneo meu, que eu encontrei ele na loja de construção ontem. Estava na loja de construção quando o Celso, ele veio me cumprimentar, falou que assiste o canal, que gosta muito, que curte todos os vídeos lá. Uma pessoa muito bacana, muito simpática. Muito obrigado, tá, Celso, pelo carinho, pelo apoio. Fiquei muito feliz de encontrar você. Desejo todo o sucesso do mundo pra você. Aqui da cidade onde eu moro, cara. Conterrâneo aqui, ó. Aqui da minha terra. Então, muito legal mesmo encontrar pessoas tão próximas que gostam aí de assistir os nossos vídeos, que sempre comparecem, sempre apoiam aqui. Muito obrigado, irmão, pelo carinho, tá bom? E assim, galera, sempre quando vocês olharem lá e ver eu, cara, sou eu. Pode... será que... Vai ser. Pode ir lá falar comigo, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Roda essa vinheta e bora lá. E vocês viram um movimento que aconteceu ontem à noite no Palmeiras? O Facundo Torres foi vendido para o Austin Futebol Clube. Da MLS ele saiu e para a MLS ele está voltando. E com prejuízos aos cofres do Palmeiras. Prejuízo de aproximadamente ali 21 milhões. Isso porque ele foi adquirido há um ano atrás por 72 milhões de reais. E está sendo vendido por 51 milhões de reais. Meus amigos, existem torcedores do Palmeiras que não colocam credibilidade naquilo que a gente fala aqui. Eu encontro vários comentários aí de torcedores do Palmeiras que criticam as nossas opiniões. Só que aquilo que eu falei pra vocês há um ano e meio atrás, a profecia, ela tá se cumprindo. O que eu falei pra vocês sobre o Mikael? Que não era jogador pro Palmeiras. Quando foi contratado eu falei isso. Assim como eu falei também que Bruno Tabata não era jogador pro Palmeiras. Assim como eu falei há 3 anos atrás, quase 4 anos atrás, que Rafael Navarro não era jogador pro Palmeiras. Então, quando o Facundo foi contratado, eu falei também, eu olhei o jogo lá, os primeiros jogos dele, eu falei assim, não tem nada demais. Esse cara não tem nada demais, esse cara não faz nada. Vai, cisca aqui, cisca e não sai do lugar. Não tem características ali que permitem ele a mudar jogo. E eu falei isso também de Sousa. Calma, que a hora desses daí vai chegar. Lembra aquela lista de dispensa
que eu fiz, aquela lista de dispensa, cara, até agora eu tô 100% com ela, hein? Até agora tá tudo, é tudo aquilo que eu falei. Então, tantos jogadores que eu falei aqui, que quando foram contratados que não ia virar nada, e tá aí a prova. Tá aí, o Palmeiras quis se livrar do cara com prejuízo de 21 milhões de reais. Só para vocês terem ideia de que não adianta. O desespero do Palmeiras, o medo da desvalorização pela ruindade do cidadão é tão grande, mas tão grande, que o Palmeiras prefere ter um revés de 21 milhões nos cofres do que arriscar essa temporada, ganhar alguma coisa e lá no final do ano vender ele por um valor maior. Ou talvez, internamente nos bastidores do Palmeiras, eles já estão pensando o seguinte, cara, esse jogador não vai valorizar, porque a gente não vai ser campeão do jeito que tá. Eu não duvido nada, viu? Que esse pensamento em quatro paredes já não tá rolando. Ó, vamos vender o que dá. Aproveita a negociação. Porque é capaz da gente não ganhar nada esse ano. Outro ponto também, outra via também, outra linha de pensamento. O Palmeiras está tentando juntar as moedas do fundo da gaveta, porque o Palmeiras estava trabalhando no começo da janela de contratações com um orçamento de 10 milhões de euros. Eu olhei assim e falei assim, pô, orçamento de 10 milhões de euros, irmão? Me fala que atleta de qualidade hoje que você traz com 10 milhões de euros. Tu não traz ninguém que presta com 10 milhões de euros. Isso aqui eu falei aqui também. Não, porque operacionalmente falando é o que tem disponível no caixa. Então agora o Palmeiras está desesperado porque ele está enxergando que oferecer 7 milhões pro Zenit pelo Nino, que tentar ir atrás do John Arias, Thiago Almada por empréstimo não está funcionando. Então os caras agora estão desesperados, estão juntando as moedas do fundo da gaveta, lembra? Quando a gente é criança e vai juntar as moedas, vai abrindo as gavetas para pegar as moedinhas para completar ali e comprar uma coisinha no bazar ali que a gente quer. Então, o Palmeiras está fazendo isso, está juntando as moedas para tentar engrossar o caldo e oferecer alguma coisa que seja relevante para a negociação. O Palmeiras achou que com 10 milhões de euros eles iam fazer uma janela boa mesmo. Ah, você tá brincando comigo, Leila? Ah, Anderson Barros. Ah, vocês acham o torcedor com cara de idiota, né? Aí eu venho aqui e falo umas verdades dessas e os caras falam assim, ah, você não é palmeirense. Mas como não? Rapaz, se eu não sou palmeirense, quem que vai ser palmeirense? Porque tudo que eu tô falando, ó, tá batendo. Elenco se enfraquecendo. Prejuízo com jogador bagre que nem deveria ter vestido a camisa do Palmeiras. Orçamento baixíssimo que não ia contratar ninguém que presta. Falei isso algumas semanas atrás. Tá ali, ó. Tudo em cima. Tudo em cima. Sabe o que é, galera? Tu não precisa ser gênio para adivinhar o óbvio. O problema é que tem muita torcida que vive de oba-oba. O cara vai lá, faz um lance que a bola bate sem querer nele e entra pro gol. Nossa, ele vira herói. O time vai lá, ganha, sei lá, de 4-2 do presidente operário e vira herói. Nossa, tá voando, tá uma máquina. Então, por favor, vamos cair pra realidade. Vamos abrir os nossos olhos. Não vamos mentir para nós mesmos. Com 10 milhões de euros ninguém faz uma temporada decente. Você não traz um atleta de qualidade. Olha o mercado do futebol nosso como está inflacionado. E agora o Palmeiras caiu a ficha para isso. Então vamos começar a vender porque eles querem agora aumentar a disponibilidade do caixa, mesmo que tomou prejuízo lá atrás, porque eles enxergam que tecnicamente a equipe não está evoluindo. Só que agora, aqueles que criticam, aqueles que xingam, eles somem tudo. Eles desaparecem. Aí no dia de amanhã, que faz uma classificação ali com um gol fantasma, aí eles vêm enchendo o saco. Ah, tá vendo? Você não tava sabendo nada do que você tava falando. Faça-me o favor, irmão. Respeita, pô. Respeita. E agora, eu vou falar uma coisa pra vocês.
Ó, eu vou cantar a bola pra vocês aqui. O Palmeiras ofereceu 7 milhões de euros pelo Nino. O Zenit olhou e falou assim, vocês estão de sacanagem comigo. Vocês conhecem como que é o Zenit, né? É não, mas é não mesmo. Eu acho que eles não esperaram o Barros terminar de falar. Ó, nós temos aqui 7 milhões de Desligaram. Desligaram. Na cara dele. E aí, o que tá acontecendo? O Zenit tá colocando uma proposta pelo John, do Red Bull Bragantino. O Palmeiras tem 20% do John. Vocês querem bater quanto? Que o Palmeiras vai tentar colocar os 20% do John atrelado na negociação do Nino. Vocês querem bater quanto que isso vai acontecer? Se realmente o Zenit tiver um interesse em avançar na negociação com o Red Bull, o Palmeiras vai tentar fazer isso. Só que aí que entra o detalhe. Não adianta tu só trazer o Nino. O Palmeiras precisa reforçar do meio pra frente. Olha o sistema intermediário dos rivais do Palmeiras. Olha o sistema intermediário do Flamengo. Dá uma olhada nos jogadores do sistema intermediário do Flamengo. Olha o sistema intermediário do Cruzeiro. Agora pega o sistema intermediário do Palmeiras. Aí você vai falar assim, Neto, eu quase não percebo porque o Palmeiras só joga pelos lados. Exatamente. É disso que eu tô falando. O Palmeiras não tem fôlego. Não tem fôlego no meio-campo, criatividade no meio-campo. Como, por exemplo, o Flamengo tem e como, por exemplo, o Cruzeiro, creio eu, que terá nessa temporada. O Palmeiras não tem. É por isso que tem que abrir o jogo para os lados. E eu venho falando isso, ó, há muito tempo aqui. Há muito tempo aqui, ó. Ó. E ainda o Flamengo tem a contratação do Lucas Paquetá. Contratação essa que pode até sair hoje. Teve reunião ontem pelo jogador. Lá o pessoal do Flamengo, né, fez uma reunião via Zoom. Eu acho que o Boto estava presencial e o BAP estava via Zoom. Na negociação pelo Lucas Paquetá. E cara, parece que o ritmo da negociação vai muito bem. Porque eles já agendaram uma outra negociação para hoje, no sábado. Outra reunião. Então parece que o Flamengo está avançando na questão já de ter o jogador imediato. Inclusive, eu vi uma notícia no Paparazzo Rubro-Negro, eu vi várias notícias, né? O Paparazzo Rubro-Negro está falando muito sobre isso. Falou que o Lucas Paquetá não atua mais pelo West Ham. Já cravou já que não atua mais pelo West Ham. O jogador não vai atuar mais pelo West Ham. Tá pressionando para que a definição saia logo. E o presidente do Flamengo, o BAP, ele é um dos caras mais empolgados e está muito determinado em trazer o jogador, repatriar o jogador de novo para o Brasil, para a equipe do Flamengo. Tava vendo lá no Paparazzo que internamente o BAP é o cara que tá mais assim, sabe? Vamos para cima, vamos fazer a coisa acontecer. Inclusive, a sugestão de trazer o Paquetá de lá para cá começou a partir dele e ganhou o apoio interno de todo mundo e aí conciliou também com o desejo do jogador. Então as coisas elas estão casando. Aí você fala assim, mas ô Neto, e se essa negociação acabar não acontecendo? Cara, beleza. Só que você viu os caras agirem, né? Os caras colocou proposta na mesa, os caras fizeram reunião, os caras convenceram o jogador. Tudo bem que tem a questão do contrato, equipe europeia, você sabe como que é. Só que, mano, os caras estão ali, ó. Estão ali, ó. Batendo em cima. E em cima de jogador que tem, sabe assim, status, peso e condição de vestir a camisa da equipe do Flamengo. Tem vários torcedores rivais que não acham o Lucas Paquetá aquelas coisas. Só que assim, galera, pra torcida deles, independente do que o rival acha, é uma atmosfera, um símbolo muito grande o retorno desse jogador.
Se você for torcedor do Palmeiras, é como você vê o Gabriel Jesus voltando pro Palmeiras. Imagina, semana que vem o Palmeiras anuncia o retorno do Gabriel Jesus. Sabe o nível de empolgação que a gente vai ficar? É esse o nível de empolgação que os caras estão. Então só do cara estar nessa atmosfera já fala muito, mas já fala muito sobre vestiário, sabe? É sobre o desejo de ir atrás das coisas, de buscar por títulos. Até porque o cara vem aqui pra usar o Flamengo como vitrine pra seleção brasileira. Então já fala muito. Então tá certo, mano, tá certo. O presidente lá do Flamengo, deles lá, ele tem que fazer aquilo que realmente ovaciona, que valoriza a camisa, o clube, que o torcedor enxerga valor. Tá certo. Tem muitos clubes que falam assim, esse daí é presidente que quer jogar pra torcida. Mas não é, porque no passado ele cortou um punhado de gasto. Ele cortou um punhado de gasto. Em muitas decisões ele não foi tão popular assim. Só que agora as pessoas começam a enxergar o porquê isso aconteceu. Vocês lembram quando o Paulo Nobre chegou no Palmeiras? Cara, quando o Paulo Nobre chegou no Palmeiras, meu amigo, a janela de transferência do Palmeiras era uma parada assim, cara. Se você pegar o time da várzea da sua cidade, ele ia melhor. Ele ia melhor. Pesquisa aí. Os nomes. Pesquisa aí, mano. Só cara aleatório, irmão. Paulo Nobre falou, a gente tá fazendo isso agora, vou ser sincero com vocês, nós não temos dinheiro, nós não temos condições de trazer melhor que isso. Então a gente vai tentar fazer o melhor com o que tem. Então, vocês dão uma segurada aí, porque a torcida já queria incendiar. E aí o Paulo Nobre chegou, calma. Depois disso as coisas vão melhorar. E ele cumpriu a promessa dele. Então, assim, o BAP tomou algumas decisões impopulares. Brecou estádio, sabe? Foi criticado por uma parte da oposição, só que agora todo mundo tá enxergando o motivo. Então tá certo, mano. O cara, ele não é que ele tá jogando pra torcida. É que ele tá trazendo aquilo que ele enxerga valor pro clube dele. Tá certo isso. Mas é porque o comentarista fulano de tal disse que faz 2 anos que o cara no jogo. Dane-se o comentarista fulano de tal. Se você pegar também o Gabriel Jesus, vai ter um punhado de comentarista que, se anunciar o retorno dele pro Brasil agora, no Palmeiras, vai ter um punhado de comentarista que vai falar que ele é o jogador que não tem um gol na Copa. É o camisa 9 da seleção que nunca marcou na Copa. Os caras vão falar isso. Eu tô pouco me lixando porque os caras vão falar, velho. A real é essa. Tá bom? Então, pessoal, é disso que a gente tá falando. O presidente, às vezes, ele tem sim que enxergar aquilo que significa também para a torcida. Claro, avaliando a qualidade do negócio. E ele tá fazendo isso. Então eu falo para vocês, com 10 milhões de euros, o Palmeiras não vai conseguir fazer nada. Trouxe o Marlon aí, né? Que eu acho que é uma boa complementação de elenco. Beleza, um cara mais velho. Ok, acho que o Palmeiras precisa disso, só que a gente precisa ir além. Nosso meio campo pra frente ali, a gente precisa de pecinhas, e a saída, a venda do Facundo assim repentina, já fala muito que eles lá dentro já perceberam isso também. E galera, é o seguinte, o presidente do Fluminense afirmou em entrevista coletiva que pretende exercer a cláusula de preferência do retorno do John Arias. Vocês estão entendendo como funciona? O Fluminense é uma equipe que, embora faturou muito ano passado, participação super mundial, foram super bem e tudo mais, a disponibilidade financeira deles, assim, real mesmo, ela não é alta. Só que eles já avisaram, o presidente do Fluminense já avisou que se o John Arias der as caras pra voltar pro Brasil, ele falou isso em coletiva, pro Palmeiras ou pra qualquer outro clube do Brasil, que ele sabe que tem mais clubes interessados,
eles vão exercer a cláusula de preferência de retorno. E a partir daí, vai meio que virar um leilão, né? Porque o Palmeiras pode cobrir os valores. O Palmeiras tem esse direito. Ó, com relação ao Arias, é um jogador que saiu daqui há menos tempo. É uma conversa que acontece com frequência. A gente soube que teve o interesse do Palmeiras e de outros clubes. Desde sempre tem o interesse de todos os clubes do Brasil. É um jogador espetacular. No contrato do Arias temos uma cláusula de preferência do jogador. Temos que ser notificados. Nosso planejamento é por exercer essa preferência. Não sabemos o valor, mas temos um planejamento montado para exercer a preferência. Não posso garantir que vamos exercer. Não sabemos o valor, mas estamos nos planejando para isso. É aquele negócio, mano. Só a gente que é bonzinho, libera o jogador de graça, né? Ah, eu sou grato a você. Os caras aqui até se endividam para puxar o nosso tapete. Então aprendam que se vocês quiserem se tornar campeões e não serem vice esse ano, não é você, Leila, que falou que não quer ser vice? Então, se tu não quiser ser vice, a primeira coisa que você tem que aprender é que não existe Alice no País das Maravilhas. Aqui, meu amigo, é cada um por si. Não tem essa de bonzinhos. Os caras, eles se endividam para puxar o nosso tapete. Então, não tem que, sabe, ficar dando um de orelha, não, e liberar os caras na bondade, na gratidão. Infelizmente, negócio é negócio. É assim que funciona. E se não aprender, já começou mal. E já começou mal. Se não aprender, vai ser vice de novo. E olha lá, hein, pode até o Cruzeiro chegar na vice-liderança agora. Talvez nem vice vai ser. Tem que aprender. O recado é brabo. O recado é brabo. Os abeletes piram. Leiletes, então, vão assim à loucura com um recado desse. Mas a verdade dói. E no fundo, esses caras sabem que eu tô falando a verdade. Tamo junto, bom sabadão pra todo mundo.